Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iniciamos essa semana com um evangelho que vai nos apontar para a família de Jesus. E vamos lembrar o salmo que diz: é Deus que me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Salmo 53, versículos 6.8. Deus não fica remoendo nossas faltas passadas, mas dispõe-se a purificar-nos e guiar-nos. Peçamos que o Senhor lance ao fundo do mar todos os nossos pecados e nos anime a fazer sempre sua vontade. E vamos diante de Deus pedir perdão pelos nossos pecados, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado com Deus. Vamos nos consertar, pedindo que Deus nos dê um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira contrição de nossos pecados. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de caridade, nosso ato de amor a Deus, pedindo que Deus sempre nos ajude a ter um verdadeiro amor, que nós sejamos verdadeiramente seus filhos, identificados pelo seu amor, porque Deus nos dá um verdadeiro amor. Peçamos que Deus também nos faça amar como Ele nos ama. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, chamo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 a 15.18 a 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia.
Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. És comigo? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra. Libertastes os cativos de Jacó. Perdoastes o pecado ao vosso povo. Encobristes toda a falta cometida. Retirastes a ameaça que fizestes. Acalmastes o furor de vossa ira. És comigo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador. Esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente irritado? Guardareis a vossa ira pelos séculos? És comigo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Não vireis restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. És comigo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Aleluia, aleluia, aleluia. És comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Evangelho de João 14, versículo 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. É Deus que nos ajuda, é o Senhor que nos defende nossas vidas. Deus não fica remoendo nossas faltas passadas, mas dispõe-se a nos purificar e a nos guiar como o bom pastor que Ele é. Peçamos que o Senhor lance ao fundo do mar nossos pecados e nos anime a fazer sempre sua vontade, como nós vimos na primeira leitura, a leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos do 14, pulando até o 20, a gente vai ver o Deus que se apresenta como um bom pastor, que apacenta seu povo como rebanho, um Deus que se apresenta como pastor, com um cajado da autoridade. Conforme a profecia de Miqueias, Deus cuidou de Israel. O povo vai recordar disso, vai lembrar que eles tinham um pastor que cuidava deles. Eles se transviaram, se afastaram de Deus. E ontem nós vimos que Miqueias havia justamente feito um tribunal simbólico onde Deus era o réu e acusava o povo de ter abandonado ele. E o povo vai tentar se justificar. E hoje o povo vai lembrar desse Deus que o libertou do Egito como um pastor, conduziu com autoridade o seu povo, assumindo aquele povo como sua propriedade. E lembrará desse Deus que apaga toda a iniquidade. E vai perguntar no versículo 18,
Qual Deus existe como tu, que apaga a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Deus, ele não guarda rancor para sempre. Acima de tudo, ele nos ama e tem misericórdia. Diante de tudo que fizemos de errado no passado, ele não guarda rancor para sempre. Do contrário do que pensavam, Deus, como reacusando o seu povo, Deus, na verdade, ele queria que o povo se voltasse para ele, para dar o perdão. Deus, ele não está a acusar para condenar, ele está acusando os pecados para o pecador se voltar. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados, como nós vimos no versículo 19. No versículo 20, nós vimos: Deus manterá a sua fidelidade e terá compaixão de nós. Tenhamos, portanto, certos de que nós não teremos um Deus que nos acusará. Deus, ele acusa os nossos pecados para que nos voltemos a ele e nos confessemos. E nós temos o sacramento da confissão, que permite ao pecador se voltar para Deus. O sacerdote ali representando Jesus, que vai nos redimir de nossos pecados, e nós, ao recebermos a comunhão eucarística, estaremos redimidos de nossos pecados, reconciliados com Deus, reconciliados com a comunidade também. E o Salmo responsorial, o Salmo 84, nós cantamos: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. E é essa bondade que Deus quer nos mostrar, o seu amor, o seu perdão. Deus nos perdoa de nossos pecados. E como salmista nós cantamos: perdoastes o pecado ao vosso povo, encobriste toda a falta cometida, acalmastes o furor de vossa ira, esquecei a vossa mágoa contra nós, ficareis eternamente irritado, guardareis a vossa ira pelos séculos? Não, Deus não se irrita eternamente e nem mantém sua ira contra nós. Deus quer mostrar a sua bondade, Ele quer mostrar o seu perdão e quer somente um coração arrependido, um coração humilhado, que se volte para Ele a tempo, no tempo da conversão, que é esse tempo que nós vivemos aqui. Nós não podemos deixar a conversão para depois da morte, não é verdade? Depois da morte, sim, haveremos de encontrar um juiz, um Deus juiz, que vai julgar e condenar aqueles que não se arrependeram a tempo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com Jesus. E alguém vai dizer a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus vai perguntar àquele que tinha trazido a notícia de que sua mãe estava lá fora, vai dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo, estendendo a mão para os discípulos, vai dizer: eis minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos? Quem são? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus revela aqui a sua família. Aquele que realiza a vontade de Deus participa de sua família. Todo aquele que realiza a vontade de Deus se torna como Maria, sua mãe, que realizou em tudo a vontade do Pai. Por isso, a mãe de Jesus é chamada de corredentora, porque em tudo fez a vontade do Pai, desde a encarnação até a sua morte e ressurreição, contribuindo, pois, para com o projeto salvífico do Pai, em realizar em nós a graça da salvação. Por isso, Jesus nos convida a participarmos daquela que é a geradora da graça. Por meio dele veio a graça, mas ela foi a corredentora, pelo meio do qual veio Jesus, o Salvador, a participar dessa família ampla que ele quer. Por isso, Jesus nos chama também a fazer parte de sua família, a exemplo de sua mãe, que fez a vontade de Deus. Nós também possamos pedir essa graça de nossa Mãe Santíssima, de sermos como ela, que deu o seu sim agraciado, um sim que foi um sim decisivo para a salvação da humanidade. Essa é a condição que Jesus nos apresenta hoje para que sejamos considerados membros da sua família. Maria
não só fez a vontade de Deus, como acima de tudo permitiu que a vontade divina, o Verbo encarnado concebido, nascesse dela, ou seja, ela participou da salvação da humanidade. Por isso a Mãe de Deus é a corredentora do plano salvífico de Deus. Jesus Cristo nos chama, portanto, a participar de sua família, realizando em tudo a vontade do Pai que está no céu. Assim como estendeu a mão para os discípulos e os considerou dignos de participar da sua família, Jesus nos aponta sua mão e nos acolhe como membros da sua família, se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, como Maria, sua mãe, fez. Ela, Maria, é exemplo vivo da realização da vontade de Deus. Portanto, hoje, diferencia-se entre aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Os chamados são todos aqueles que ouvem a mensagem. E os escolhidos são aqueles que, a exemplo de sua mãe, realizam a vontade de Deus e esses fazem parte de sua família. Jesus nos chama a sermos filhos de Deus, Pai, tendo Maria como mãe, irmãos seus e motivados pelo poder do Espírito Santo a fazer a vontade do Pai. Deus quer formar, a partir da encarnação dele, Cristo, no seio da Virgem Mãe Maria, uma grande família a realizar a vontade do Pai, ou seja, a prática do bem, a prática do amor. Participar da família de Jesus é entrar em sua casa, ou seja, participar do projeto de vida. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do Rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria para você rezar conosco todos os dias. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno e cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Isso foram promessas não minhas, são promessas de uma aparição de Jesus e Nossa Senhora a Elizabeth Kilderman na Hungria em 1961. Portanto, vamos rezar. É uma Ave Maria que tem um acréscimo da súplica da chama de amor do Imaculado Coração de Maria em cada Ave Maria. A Ave Maria continua a mesma, vai ter apenas esse acréscimo tão importante para esses tempos, para combatermos a ação do mal, porque o maligno quer agir rapidamente e nós vamos ser mais rápidos do que ele, rezando e propagando esse rosário. Deixa aqui embaixo o seu like também, tão importante o seu like, para deixar bem recomendado o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso. Eu confio em vós, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.